Lucas 13, versículo 3. Eu vou ler a parte B de Lucas 13, verso 3. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Repetindo: se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Meus queridos, considerando que estamos vivendo em tempos difíceis, a grande pandemia do coronavírus, a recessão econômica, violência nos lares, violência nas ruas, protestos por quase o mundo inteiro, pedindo igualdade racial. Eu quero chamar a sua atenção para um tema recorrente na Escritura Sagrada. Portanto, falaremos sobre o arrependimento. Em todos os tempos é próprio falar do arrependimento. Todavia eu entendo que nesses últimos meses, nas últimas semanas, talvez o arrependimento seja uma necessidade maior de se falar, de se saber, de se conhecer. Quando nós consideramos, à luz da Escritura Sagrada, a malignidade das nossas ofensas a Deus, vemos que elas trazem sobre nós a ira do Senhor. Como então, meus amigos e meus irmãos, podemos viver sem nos arrependermos dos ultrajes que insultam o Senhor? Diz a Escritura que o homem natural, ele é tão cego quanto à eternidade, quanto ao conhecimento, o discernimento da eternidade, que pouco se interessa pelo bem-estar da sua própria alma imortal. Mas hoje eu quero convidar você, eu quero chamar a sua atenção para esta realidade, para este assunto. O homem morto espiritualmente vive pecando sem qualquer pensamento que deverá prestar contas de suas ações no dia do julgamento. Paremos e pensemos no que ensina a Escritura Sagrada. Isso é importante, isso tem valor eterno. Eu disse que o homem não tem parado para pensar no estado espiritual dele próprio, ou se vagarosamente tem alguma reflexão sobre o seu comportamento, isso não leva ou não tem levado a um verdadeiro arrependimento. As placas estão por todos os lados, os sinais são visíveis. Deus não está satisfeito com este mundo, Deus não está satisfeito com a forma que nós estamos vivendo. Deus exige arrependimento, mudança de vida. O homem natural
até consegue, durante um curto período de tempo, abster-se de cair em alguns pecados grosseiros que tinha recentemente cometido, mas não é perseverante nessa resolução e logo deixa novamente ser levado pelas tentações e imediatamente quebra os votos que fez. No entanto, isso é altamente ofensivo a Deus. Tal comportamento indica descaso para com Deus, é o equivalente a zombar de Deus. Meus amigos, a Bíblia ensina que quando recebemos a graça do verdadeiro arrependimento, imediatamente e inteiramente voltamos para Deus, reconhecendo a nossa vida depravada. Arrependam dos seus pecados, porque o tempo está acelerando, o tempo corre, e você corre o risco de em breve não achar mais tempo para o arrependimento. Muitas pessoas estão partindo deste mundo, e é muito importante nós atentarmos para o fato de que muitos estão partindo sem condições de, ao menos, despedir de seus familiares, ao menos fazer uma rápida oração de entrega a Deus. Muitos estão partindo sem condições de, pelo menos, manifestar fruto de arrependimento. Não há arrependimento na sepultura. Para onde todos nós estamos indo, não há conversão. Não tem como evidenciar mais nada. Hoje, em Cristo Jesus, Deus oferece misericórdia até mesmo ao maior pecador. Eu pergunto, isso não seria um grande incentivo para você? O apóstolo Paulo foi um exemplo notável dessa graça divina. Ele fala de si mesmo como o principal dos pecadores e declara como Deus usou de misericórdia para com ele. Cristo ama mostrar misericórdia aos pecadores. E se você se arrepender, Ele terá misericórdia de você. Mas como o entendimento da palavra arrependimento está tão distorcido, eu quero, nesta ocasião, mostrar-lhes, em primeiro lugar, a natureza do arrependimento. O arrependimento é a disposição carnal e corrupta dos homens sendo transformada em uma disposição renovada e santificada. Não sei se você tem condição de entender isso, mas não é tão difícil. Veja que é a disposição carnal, corrupta, depravada, sendo transformada em uma disposição renovada. Então veja, se o seu arrependimento é verdadeiro, seu corpo e sua alma
estão renovados. Se o seu arrependimento é verdadeiro, seu entendimento e seu conhecimento de Deus estão iluminados. Se o seu arrependimento é verdadeiro, sua vontade perversa, sua teimosia, seu capricho, sua obstinação, sua desobediência e seu ódio estão transformados em atitudes que glorificam a Deus. Olha para isso. É uma mudança, é uma transformação. O fato é que todos nós nascemos com uma inclinação natural a odiar Deus. A Escritura Sagrada fala sobre isso. Éramos inimigos de Deus. Mas quando somos ligados ao Senhor pelo arrependimento, então nossa vontade é alterada, nossa consciência endurecida e entorpecida é estimulada e despertada. Através do arrependimento, as afeições indisciplinadas do nosso coração são crucificadas. Nossa alma é convertida e passamos a ter novas aspirações, novos desejos, novos hábitos. Então, essa mudança radical que vem a nós em decorrência do arrependimento indica quão vil, quão depravado nós somos por natureza. Portanto, meus amigos, considerem quão odiosos, quão abomináveis são os vossos caminhos. Enquanto o homem continua no seu pecado, os seus atos são odiosos diante de Deus, são ofensivos a Deus, ferem a santidade de Deus. E você não pode se considerar um cristão enquanto continua odiando a Cristo, enquanto continua rejeitando a igreja de Cristo. Somente um verdadeiro arrependimento poderá mudar inteiramente a direção da sua alma. Só assim você terá prazer em Deus, prazer em Cristo, prazer na lei de Deus, prazer na casa de Deus, prazer em estar e conversar com o povo de Deus. Quando o arrependimento invadir a cidade da sua alma, você irá sentir profunda dor. Sabe por quê? Uma profunda dor por ter vivido um tempo tão grande, tão longo, envergonhando Cristo e o seu reino. Quando você foi iluminado pelo poder do Espírito Santo, você vai descobrir que perdeu muito tempo distante de Deus e da sua palavra, e passará daí por diante a abominar os procedimentos do passado e a ter prazer nos caminhos de Cristo. O arrependimento colocará dentro de você a aversão a todos os males e abandono dos mesmos. É isso que o arrependimento faz. Passarei agora, em segundo lugar, a mostrar-lhes alguns elementos e causa do arrependimento.
Os elementos que acompanham o arrependimento são tristeza, ódio e um abandono completo do pecado. Então são elementos que faz com que você tenha nojo do seu pecado, do seu passado de depravação. E nossa tristeza e pesar pelo pecado não deve primeiramente partir do medo da ira condenatória de Deus. Não. Se você está pensando, eu preciso me arrepender porque eu estou com medo do inferno, é um pensamento equivocado. Se o seu pensamento não é motivado pelo profundo amor a Deus, se o desejo de arrependimento não for motivado por amor a Deus, o seu arrependimento é em vão e não está fundamentado na verdade, ele é falso. Se você está conjecturando arrependimento porque está com medo de alguma coisa, reveja seus conceitos. É preciso arrepender porque você ama a Deus, ama a palavra de Deus e quer viver com Ele para toda a eternidade. Até porque a Bíblia diz que o pecado separa o homem de Deus. Muitos em nossos dias querem se arrepender. Eu sei, talvez você mesmo. Mas muitos pensam que basta apenas chegar a Deus e dizer: perdão, Deus. Senhor, tem misericórdia de mim. Ou, Deus, eu sinto muito. E acham que aí, e assim tudo está resolvido. Mas é por engano. Não é exatamente assim. Arrependimento verdadeiro é chegar perto de Deus com os nossos lábios, enquanto os nossos corações também e se aproxima dele com convicções, na certeza de que nós precisamos obedecer a sua palavra, encaixar nos padrões escriturísticos. Deus não considera o arrependimento que vem aos trancos e barrancos, de forma desajeitada, de maneira improvisada. Não, o arrependimento que satisfaz deve brotar no mais profundo da alma humana. O arrependimento, olhe para isso, é um ato contínuo em nossas vidas. Pois como nós diariamente estamos cometendo pecados e mais pecados, então nós precisamos de um arrependimento contínuo, diário, diante de Deus, para obter o perdão para aqueles pecados que constantemente nós estamos cometendo. O que adianta apenas ficar entristecido, sendo que você continua nos seus pecados? Você vai resolver o quê? Seu esforço deve ser para obter coração profundamente arrasado com o estado deplorável da sua alma e afetado com isso, se sentindo criatura perdida e separada de Deus. Você deve gemer sob o peso e carga de tais pecados. Somente desse modo, Deus em Cristo Jesus irá conceder-lhe o descanso. E assim você estará abandonando este mundo de tanta mentira,
de tanta violência, de tanto ódio, de tanto preconceito, e se firmando no caminho que conduz à glória eterna. Não haverá arrependimento genuíno enquanto você não se conscientizar da miséria em que está, e que sob esta desgraça é servo do pecado e de suas paixões, e que portanto está sob a escravidão e comando de Satanás, fazendo o seu trabalho penoso e consequentemente está também debaixo da maldição e sujeito ao julgamento divino. Então não pode continuar assim. Considere. Esse é um momento de reflexão. Considere quão terrível será o seu estado após a morte. E depois, no juízo final, quando os seus pecados forem expostos, se você morrer impiamente. Considere. Para que coisas melhores possam acompanhar você, para que a salvação seja uma realidade nesta vida e após a morte, o Espírito Santo deve lhe convencer de sua própria condição e finalmente implantar em você um coração genuinamente arrependido. Caro amigo, considere o que a Escritura Sagrada diz a seu respeito. Eu sei que não é fácil escutar, olhar para a nossa própria radiografia, para o estado miserável da nossa alma. Ninguém gosta de ser confrontado, mas é preciso considerar o que a Escritura Sagrada diz sobre o seu próprio estado. 1 Pedro 4:3. Porque basta, é assim que diz a Escritura, basta o tempo decorrido para ter executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e detestáveis idolatrias. Pastor, eu não entendi nada. Então tá, em outras palavras, a Bíblia está dizendo para você: basta, chega, basta o que já passou. Quando você vivia executando a vontade dos pagãos, tendo vivido em imoralidade, desejos carnais, embriaguez, bailes, festas, farras, desordem, tumulto, violência, preconceitos, basta, chega, eu não suporto mais isso, eu não quero mais isso. Considere quantos anos você já passou pecando. Olhe para trás em sua vida e veja como você se afastou do Pai, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Misericordioso, e foi andando errante no caminho da maldade. Eu não sou tão mau assim, pastor. Então foi andando e cada vez mais se distanciando de Deus.
Entenda que você perdeu o favor de Deus, perdeu o conforto do Espírito Santo e ainda perdeu a paz da sua própria consciência. Portanto, não descanse até que tenha o perdão de Deus e a paz da consciência. Não é sábio continuar no caminho errante, se afastando cada vez mais de Deus e da sua palavra. Considere também como você tem abusado da paciência de Deus. E peça a Ele para amaciar o seu coração duro, embrutecido, insensível. Meu amigo, resolva hoje mesmo deixar todas as suas paixões pecaminosas, seus prazeres carnais. Resolva hoje mesmo deixar seu antigo curso de vida pecaminoso. Resolva servir a Deus em santidade e justiça pelo resto da sua vida. Mas não esqueça que se você apenas lamentar, você está ouvindo esta pregação, não esqueça que se apenas você lamentar seus pecados passados e não abandoná-los, o seu arrependimento é vão. Você pode até hoje à noite pensar nesta pregação, amanhã pensar mais um pouco, mas provavelmente quinta, sexta-feira você não estará mais pensando sobre esta pregação. Então não deixe as coisas passarem, não deixe os ensinamentos passarem. Hoje, se ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Se você apenas lamentar os seus pecados e não arrepender, você estará zombando de Deus e enganando a sua própria alma. Se realmente você deseja ser religado a Deus, arrependa dos seus pecados, converta ao Senhor, creia em Jesus Cristo, suplica ao Espírito Santo que com a sua espada flamejante mate o velho homem com seus feitos e lhe ressuscite para uma nova vida com Cristo Jesus. Suplique ao Espírito Santo, clame. Agora, diante de tudo que você ouviu, não diga que seus pecados são muitos e grandes demais para encontrar a misericórdia de Deus. Tem muitos que já se consideram perdidos. Tem muitos que acham que não tem mais jeito. Então quero dizer para você, tira isso da sua cabeça. Não fique imaginando que você tem pecado demais, que Deus não seja capaz de tratar, que o sangue de Cristo não seja suficiente para apagá-los. Não fique imaginando que são grandes demais, a ponto da misericórdia de Deus ser incapaz de alcançá-los. Não diga que você está tão preso aos seus pecados que Jesus não tenha
condições ou capacidade de libertar você. Não diga que você é tão impuro a ponto de o sangue do Senhor Jesus Cristo não ser suficiente para lhe purificar de todos os pecados. A graça de Deus, meus amigos, é livre. A graça de Deus é rica. O favor de Deus é soberano. Manassés foi um grande pecador. Só para você ter uma ideia, ofereceu seu próprio filho em sacrifício a deuses estranhos. Foi um idólatra. Manassés foi um assassino. E ainda assim, a Escritura Sagrada diz que ele arrependeu. Ele foi perdoado por Deus. Zaqueu vivia longe de Deus. E certo dia, saiu para ver Cristo. Saiu sem nenhuma pretensão. Subiu numa árvore para simplesmente satisfazer sua curiosidade. E ainda assim Jesus o encontrou e trouxe salvação para ele, que era um ladrão, e para a sua própria casa. Você é um blasfemo, é um mentiroso, é um perseguidor da igreja de Deus. Assim foi Paulo. Saulo depois passou a ser chamado de Paulo. Mas a misericórdia de Deus alcançou. Você é uma prostituta, uma pessoa suja, imunda. Assim foi Maria Madalena, e ainda assim ela recebeu misericórdia. Você é um ladrão? O ladrão da cruz, aquele que estava pregado ao lado de Jesus. Eu disse aquele, não aqueles. Aquele ladrão encontrou misericórdia. Portanto, não desanime. Venha a Jesus e você irá encontrá-lo pronto para ajudar em todas as suas angústias, suprir as necessidades da sua alma. Venha a Jesus e Ele há de lhe conduzir à verdade. Venha Cristo e Ele trará luz às suas trevas. Não deixe o diabo continuar te enganando e dizendo que os prazeres do mundo são melhores que a vida com Cristo. Não deixe o diabo continuar enganando você. Ele é mentiroso, ele é pai da mentira. O arrependimento e, consequentemente, o novo nascimento é o início de uma vida de paz, de conforto nesta vida e para toda a eternidade. Pense nisso. Enquanto este mundo sofre, enquanto este mundo geme, pense no arrependimento bíblico verdadeiro. Ele pode colocar você de volta no caminho que conduz à vida eterna.